Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um MJ e olha que satisfação poder entrar na sua casa, que essa noite possa ser, sabe, uma noite abençoada, onde falaremos do poder de Deus, do agir de Deus e que o nosso Senhor possa instruir você, capacitar você e tocar você nessa noite em nome do Senhor Jesus. E creio também que tudo que iremos viver nessa programação há de edificar e fortalecer a sua fé. Mas olha, eu não estou sozinho aqui nessa programação, estamos aqui também com a Vitória, né? Boa noite, Vitória. Boa noite, pastor. Boa noite aos amigos de casa. Gente, como sempre, é um prazer poder estar com vocês. Peço licença para entrar na sua casa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa, então fique com a gente até o final. E a gente não tá sozinho aqui, né? Exatamente. Temos uma convidada super especial aqui, gente. Rebeca Carvalho, cantora, compositora. E eu tenho certeza Produtora. que... É tudo! E eu tenho certeza que o papo aqui vai edificar muito a sua vida. Amém. Então fique com a gente. Boa noite. Boa noite. Que legal. Prazer estar aqui, gente. Boa noite. Que seja uma noite incrível para a glória do Senhor. Obrigada por me receber. Estou muito feliz. Prazerzaço conhecer vocês. Eu sei que hoje vai ser incrível em nome de Jesus. Amém. E já para começar, as perguntas, assim, não digo assim, só uma entrevista, mas trazendo essa unção que você carrega, da direção que você carrega. Conta um pouquinho pra gente da sua história, do seu chamado, daquilo que Deus ele tem feito na sua vida pra gente. Claro, vamos lá. Então, uma palavra que rege sempre todas as minhas entrevistas e eu tenho que ficar tendo cuidado para não ser redundante. Mas eu sempre conduzo todas as entrevistas dizendo que eu sou privilegiada. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive a honra, o privilégio de já nascer num berço cristão. Legal. Então, os meus pais são pastores, meus irmãos são pastores. Eu vim já desse berço, tive esse privilégio. E um outro privilégio muito incrível que eu tive é que eu não tive uma fase de procurar o que eu seria, aquela crise de adolescência que a gente tem, né? A nossa juventude é marcada por muitos desafios, muitas perguntas. Não tive esse período porque... Para a glória de Deus, eu tive o privilégio de ser anunciada. Minha mãe já tinha 2 filhos, meus 2 irmãos. Um cheiro, amo vocês, Arbet e Lucas. E aí, que já eram 2 milagres. Minha mãe tinha útero infantil. Uau. O Senhor agraciou a minha mãe, ela já tinha os 2. Ou seja, o coração da minha família já era muito grato, porque o Senhor já tinha entregue os meus irmãos. Enfim, tudo lindo e maravilhoso. Porém, nós servimos a um Deus que faz infinitamente mais, né? A graça de Deus superabunda e Ele é tão gracioso que minha mãe estava um dia num culto no lar. A gente fala assim na Assembleia, no culto no lar, tem gente que chama de célula, enfim. E no final das contas, um encontro de oração na casa de uma vizinha. Chegando lá, tinha um homem de Deus, um profeta. E falou para ela, olha, Deus manda eu te dizer, mulher, você vai ter uma filha mulher, o nome dela vai ser Rebeca, e ela será levita às nações. Vocês acreditam? Caraca. E para a glória de Deus, dali para cá, o Senhor tem cumprido todas as promessas. E assim, com 2 aninhos de idade, eu já cantava, eu comecei na música com violino, eu tocava violino na orquestra da minha igreja. E uma coisa que eu gosto muito da minha história é que sempre foi de uma forma autodidata, assim. O próprio Espírito Santo me ensinou e, de fato, ele cumpriu com o que disse, que a música estaria em mim, que eu seria ministra, e assim foi. Então, desde os meus 2 anos eu comecei. Ano passado eu completei 15 anos de carreira, nunca parei e não tive esse desafio de achar o que eu seria, porque a música sempre esteve em mim e tenho feito a obra do Senhor desde então. Então, eu comecei bem novinha. Meu primeiro CD a gente gravou de forma independente há 15 anos atrás, enfim. Então, é isso. Então, são 15 anos constantes. Eu nunca fiz alguma outra coisa. Eu cheguei a fazer direito, mas era muito engraçado que eu fazia direito como um plano. Assim, olha, o Senhor já me falou que eu seria levita às nações, essa hora vai chegar, mas enquanto não chega, o que mais eu gosto e o que eu posso fazer enquanto isso, né? E eu sempre gostei muito de direito, eu sempre gostei muito de debater. Não sei se vocês repararam no off. Imagina. Gente, no off, antes de começar. Não pensamos nisso. Pouco argumentativa, graças a Deus. Então eu comecei a fazer direito, enfim. E já deixo essa chave, assim, para você que está assistindo a gente. É muito importante, você que tem uma palavra, tem uma promessa de Deus, acredite, vai acontecer. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, né? A palavra nos garante que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porém, o tempo de Deus é perfeito e as coisas acontecem no seu tempo. Eclesiastes 3, né? Sim. Enquanto você espera, o que você tem feito, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Deus me prometeu, beleza, vamos esperar aí cair do céu. Não, então eu tinha a palavra, tinha a promessa do Senhor, fui estudando para isso, me aperfeiçoando para isso, me preparando para esse momento, servindo na minha igreja local, fazendo tudo que estava ao meu alcance naquele momento e naquela realidade, enquanto a promessa das nações, do mundo, ainda não era realidade. Então, hoje eu vivo as nações, o mundo, o Senhor já me levou para o Japão para ministrar. Legal. Porém,
eu permaneço fazendo a mesma coisa que eu fazia há 15 anos atrás, só que hoje em uma outra dimensão. Então, já deixar essa chave, eu acho muito importante falar que se você tem uma promessa, é importante que você esteja se preparando no caminho para quando ela chegar, né? Legal. Acho que é uma história muito fantástica pelo simples fato de você permanecer. Porque a gente consegue enxergar muitas histórias, a gente vai falando com as pessoas aqui, de pessoas que talvez começaram no berço evangélico, mas quiseram conhecer o mundo, se desviaram, ou algumas que viveram fora da igreja e depois entraram, sabe, na presença de Deus, foram tocados pelo Senhor, foram salvos e assim assumiram o seu papel diante do Senhor. Mas acho que a sua história é um pouco diferente de tudo isso, porque não só pelo fato de você ter sido apresentada e já aquela profecia ter sido gerada, sabe? Deus estar cumprindo aquela profecia, mas o fato de você ter permanecido e a sua casa ter te dado esse suporte para que você chegasse ao nível que você está hoje da sua promessa. Então, eu vejo isso como uma... Não digo como uma segurança, mas vejo como se fosse um cuidado de pastor para com a sua ovelha. É verdade. Então, a sua casa cuidou de você para que você pudesse ser impulsionada ao seu propósito. E isso é muito diferente do que a gente costuma ver, porque assim, falando de jovens, a gente vê muitas famílias disfuncionais, vê muitos problemas acontecendo, e que bom ver, né, que dentro da sua casa, esse cuidado familiar, os seus pais sendo pastores... É um privilégio. Exato. Foram aqueles que te alimentaram e cuidaram como pastores cuidam de ovelhas, né? É verdade. E, como você falou, seus irmãos são pastores, então todos estão vivendo um mesmo processo de chamado, né, de direcionamento com o Senhor. Pastor, estão. E é muito importante também, assim, já tirando essa idolatria, talvez, né? Porque talvez algumas pessoas ouçam a nossa história, a minha história, e talvez condicionem ao fato de simplesmente serem pastores, né? Mas, gente, no final das contas, é a graça de Deus. E muita sabedoria, assim, dos meus pais na condução, assim, porque a minha mãe em casa, meus pais, enfim, eles foram os meus pais. Então, se você não é pastor e tem um filho jovem, seja pai dele, simplesmente, e seja temente ao Senhor, que os princípios de Deus estando enraizados na sua casa, a sua família vai ser uma bênção, entendeu? Não necessariamente um pastor, né? Então fique tranquilo que se não for o seu caso, a sua casa pode ser uma bênção da mesma forma, uma vez que você tem o Espírito Santo de Deus e os princípios da palavra como a regra da sua casa, da sua família. Então eu lembro, inclusive, quando minha mãe ia me corrigir, cara, minha mãe me dava uns sermões, assim, que doía mais do que qualquer palmada, gente. A minha mãe, eu não sei você, mas... Meu pai colocava eu sentada para ler Efésios 6. Olha! A pior coisa que poderia existir. Muito bom, muito pior bom. coisa, honrar o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Cara, 6 aninhos, exatamente. já lembro assim. A minha mãe trazia aquele temor de, tipo assim, querida, você falhou nisso daqui, mas ela trazia a consciência do pecado. Nossa. Sim. Então, gente, me doía tanto aquilo que, nossa, cara, Eu então... tô rindo aqui, É engraçado. com todo respeito, é que comigo acontecia a mesma coisa. Meu pai também é pastor, e na hora de corrigir, eu falava assim, pô, é melhor você me bater. Exato. Me bate, que é mais tranquilo do que apanhar na palavra. né? Exato. Mas essa consciência que você falou, né, do pecado, era engraçado que meu pai, ele, tipo assim, ele batia mesmo, ele falava, você quer ir pro inferno? Ele, tipo assim, ele ia direto, uma criança. Quer ir pro inferno? Vai morrer, tá? Vai pro inferno. Aí eu falei, não, pai, não quero ir pro inferno. É pior, Muito bom, realmente é muito pior. bom. Rebeca, a minha curiosidade, assim, eu acho que todo mundo, eu também sou de berço evangélico, né? Também tive esse privilégio. Legal. E eu acho que todos nós, a gente tem um ponto, assim, que a gente conhece o Senhor, né? Tipo, como os nossos pais já são desse meio, a gente cresce num ambiente que a gente ouve muito da palavra, ouve muito daquilo que o Senhor fez. Tem a igreja que tem a escolinha, aqui é a escolinha, tem alguns lugares que é a escolinha. EBD, a Escola Dominical. E você teve esse ponto, chave, assim, que você encontrou o Senhor de verdade e você falou, uau. Então, as coisas na minha vida foram muito precoces, assim, né? Comecei com 2 anos e sempre fui muito envolvida. E você falando que o interessante da minha história é que eu não tive uma fase fora, assim, né? É que eu nem tinha tempo pra ter curiosidade. Tipo assim, eu me sentia tão alimentada pela minha rotina, era tão bom, era tão divertido. Por isso a minha preocupação com as igrejas hoje, que qual tem sido a movimentação para os nossos jovens, para as nossas crianças? Porque eu lembro que, tipo assim, era o melhor lugar do mundo, era a igreja para mim, sabe? Então, eu cresci naquilo ali, então sempre tudo foi muito enraizado.
Mas eu me lembro que por exemplo, eu me batizei nas águas com 14 anos de idade. Queria ter sido bem antes, mas a minha mãe não deixava. Que não, ela tem que ter uma consciência, espera aí, tem que mesmo nascendo na igreja, né? Falei, mãe, eu que posso te batizar já, cara, deixa, o que é isso? Eu lembro que eu chorava para ser batizada antes, não deixava. Mas eu lembro que um dia a tia Jô... Vocês já ouviram falar na tia Jô? Tia Jô. Tia Jô. Depois procurem Joane Bentes, pastora Joane Bentes. Ela é uma pastora que ela dedica a vida ao ministério infantil. E ela tem missões na África, no mundo. A gente tem a tia Ju. Vocês... A gente tinha a tia Ju. Tia Ju, né? Lá é tia Jô. Aí eu lembro que ela foi pregar na minha igreja. E eu tinha 8 anos de idade. E aí eu lembro que, cara, foi um domingo de manhã, uma conferência de crianças. E ela trouxe uma palavra dizendo que, olha, você não é salvo pelos seus pais. Não adianta você morar na igreja, você precisa do seu encontro com Deus. Aí eu lembro que ela chamou, fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu fui. Nesse dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que eu chorei tanto, Eu acredito que ali foi o meu ponto de inflexão. E ali eu acredito que eu fiquei com mais intensidade de consciência, assim, já era o meu meio, já era tudo, mas muito novinha. E aí eu lembro também que no período próximo, assim, eu fui batizada com o Espírito Santo, então foi algo bem constante mesmo. Inclusive, esses dias eu estava abrindo um álbum de fotos e tinha foto minha assim, neném, assim, chorando e tal. Que legal. Então eu falava, cara, que privilégio, que coisa linda, me deu muita saudade, assim, daquela intensidade, mas eu acredito que foi meio que nessa fase mesmo, que a consciência, essa paixão, de fato, que antes era um rolê também, né? Vou ver meus amiguinhos, vou pra orquestra e tal. Mas eu acho que foi mais ou menos nesse período que eu tive uma consciência mais clara do meu chamado em Cristo, assim. E você comentou também sobre a intensidade e a gente até tava falando aqui, muitos shows e tal, porque hoje a rotina é outra, insana, né? Totalmente. E como que você faz pra permanecer nesse lugar, permanecer com a essência, permanecer entendendo que você tem uma fonte, que você precisa buscar dessa fonte, como permanecer em Jesus? Cara, é um desafio, tá? Muito grande e existem altos e baixos, tá? Não sou a heroína aqui, super-herói, não. É o desafio de todo cristão mesmo, tá, gente? Velho na fé, novo na fé, recém-nascido, o nosso desafio é constante de permanecer. E você tendo uma agenda de shows, ou você tendo qualquer outra profissão, hoje é muito difícil. Eu acho que o segredo é você priorizar. Sim. Assim como alguém que se conscientiza de que precisa fazer atividade física e assim que acorda, se eu não tenho tanto tempo, eu vou acordar 1 hora mais cedo para que eu tenha um tempo para o exercício físico. Da mesma forma, acho que o que nos move e faz sustentar, mediante a todo o caos da nossa rotina, é a consciência de que nós precisamos de Cristo. Então, essa consciência nos faz trazer para a nossa rotina, independente de qual seja ela, a presença do Espírito Santo. Então, você entende que não, meu dia começa com o Senhor. Então, o meu devocional primeiro é com Ele, antes de qualquer causa, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa eu vou orar, antes de qualquer coisa. Eu acho que é você trazer para a sua rotina, então, de uma forma natural. Eu acho que às vezes a gente fica trazendo um misticismo para... Olha, para o seu devocional você precisa de um copo d'água, 15 minutos assim, 30 minutos. E às vezes a pessoa tá aqui, gente, mas eu só tenho na hora do ônibus, na hora do metrô, Sim. Que horas que eu vou na... Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito e nunca faz. Sim. Então eu acredito que assim, cara, você pode orar deitado, você pode orar em pé, você pode orar de qualquer jeito, você pode orar tomando um banho, mas é a consciência de você trazer o Espírito Santo mesmo e você tá sempre em Espírito orando, você... não tá com a Bíblia, o celular, um podcast, trazer coisas que te edifiquem no meio do caos. Então, eu tento, sei lá, no momento da bike ali, que tô fazendo alguma bike, terminei de malhar, tô ouvindo alguma coisa, a Bíblia tá sempre por perto, elementos que edificam, amizades que edificam. Então, acho que o segredo para no meio do caos você conseguir manter essa constância, essa chama. Teve alguém que veio, eu não lembro quem foi um convidado que veio aqui, que ficou muito no meu coração, que ele comentou sobre quanto mais exposto a gente tá às pessoas, mais escondido a gente tem que estar em Jesus. Caramba! Né? E eu acho que nesse meio de hoje, assim, no mercado gospel, eu acho que tem poucas pessoas que entendem isso, né? E acabam, infelizmente, se vendendo e não entendendo que ainda existe uma fonte que eles precisam buscar, ainda existe uma responsabilidade sobre eles que... eles precisam transbordar do Senhor, né? Cara, que legal. E ficou muito forte Amei, sabe por quê? Você falando, eu lembrando que o tema do meu DVD é Águas Vivas.
e eu tenho uma música chamada Movimento das Águas. Aí você foi falando, e aí é literalmente o início da música. Existe uma fonte que flui águas vivas, e essa fonte é Jesus. É mesmo, né, gente? Essa fonte tem mesmo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que legal. Dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, como não sentar em mesas que você sabe que vão destruir esse relacionamento que você constrói, sabe, diariamente com Deus, mesmo que as pessoas sejam, sabe, do seu cotidiano, sejam pessoas que você talvez precise falar, sejam pessoas que você precisa talvez conviver, mas como não absorver nada dessa mesa e como talvez não fazer parte dessa mesa, para que não que você se sinta, como você falou, uma super heroína e não fique com aquela galera que não precisa ou que não poderia estar, mas de talvez você não perder os seus olhos do Senhor e também a sua essência do Senhor. Tô pensando aqui pra eu não... É que eu sou... Essa é minha polêmica. É que eu sou um pouco Seja direta. Eu sou um pouco direta. Seja espontâneo. Mas olha, pastor, com todo respeito, pelo amor de Deus. Lá vem. Mas é que, olha, a palavra do Senhor nos afirma que não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores, certo? Sim. Mas também nos diz que não serve uma lamparina para nada se ela estiver debaixo da mesa. Então, eu acho que a pergunta correta não é, tipo, como não sentar na mesa? Porque, assim, talvez você seja a Bíblia que o outro vai ler, que nunca teve acesso. Então, talvez seja necessário, sim, você sentar à mesa, mas quando a gente senta à mesa, para o judeu, o fato de dividir a mesa com você, ele está dizendo, eu tenho comunhão contigo. Então, a gente tem que ter discernimento para... Você não pode ser luz no meio de toda luz. Você vai ser luz no meio de alguma treva. Então, talvez o fato de você sentar seja para trazer essa luz. O que é diferente de você comungar, o que é diferente de você fazer parte daquela rotina, daquele prato, de você sentar, de você fazer as mesmas coisas. Porque, pelo contrário, quando você tem a luz de Cristo e você é tão firmado, tão seguro da sua fé, do que você é, as pessoas respeitam, querem proximidade e quando o calo apertar é você que elas vão procurar. Então eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, eu sempre era tão posicionada, eu não ficava me escondendo. Opa, pera aí que eu sou muito crente, ninguém fala comigo, que é isso? Aqui é crente, rapaz, ninguém não fala comigo. Pelo contrário, eu era a aluna, eu sempre fui espontânea, sempre fui meio política, eu sempre gostei de gente. E era muito engraçado que eu falava, tipo assim, do maconheiro até a diretora da escola. Eu saía cumprimentando todo mundo, opa! Então a galera que... Tinha toda a escola pública, eu fiquei de castigo um tempo, eu estudei alguns meses na escola pública. E eu lembro desse episódio, e tinha uma galera que já era mais velha, já era maior de idade, e tinha o hábito de fumar. Quando acabava a aula, ia pra frente da escola fumar. E eu lembro que quando eu chegava, o cara, a Rebeca ia apagar. E aí, pastora, não sei o quê. E eu não ficava pregando aos cantos, aos berros. Eu acho que o nosso viver, quem nós somos, o nosso dia a dia, já resplandece Cristo sem que você precise sair tacando a Bíblia na cara dos outros. Eu acredito que o nosso testemunho convence, transforma. Então, quanto jovens cristãos, quanto servos de Deus, o nosso papel não é se esconder atrás de um púlpito, não é se esconder atrás de uma Bíblia, não é se esconder, pelo contrário. Fomos chamados para o ID. Quanto cristãos, independente da sua linha teológica, você foi chamado para fazer discípulos. Então, ide, fazer discípulos. E você não pode fazer discípulo trancado no seu quarto. Então, é isso. Não adianta você aceitar Jesus e pronto, agora ninguém me toca, agora nada. É claro que a gente precisa entender as nossas limitações. Não quer dizer que não são todos que têm o chamado de entrar numa boate do nada e falar de Jesus. Os João Batistas, não. Talvez você, com um post, com reflexões. Hoje nós temos um mundo à nossa disposição para semear a palavra de Deus, o seu bom dia para quem estuda do seu lado, talvez, sei lá, a sua sensibilidade de ver alguém tá chorando ali na rua, você possa te ajudar, possa alguma coisa, você exala Cristo no seu dia a dia. Então, eu acho que o correto é isso, a gente desmistificar o fato de ser cristão, que é a mesma coisa de ser careta ou de ser isolado do mundo. Pelo contrário, nós somos chamados para fora. Nós temos que conquistar o mundo. Então, eu acredito que a gente conquista estando abastecidos. Pronto. O resumo de tudo é,
tirando, claro, isso de você não se esconder, você estando abastecido, podem te oferecer, podem falar. Primeiro que pecado, a gente foge. Você fez a sua parte, falou, não é jogar pérolas aos porcos também, não, nossa, raça de víboras, nossa, vocês vão preferir, não vai dar certo, mas não. Pregou, ouviram, glória a Deus, amanhã alimenta de novo, segue plantando a sementinha, convida para a igreja, vem. Não quiseram ouvir, sua parte você fez e obrigado, essa mesa eu não faço mais parte. Mas o momento que eu sentei foi para apresentar a Cristo. Sentei e ouviram, glória a Deus, deixa eu falar mais. Sentei e não deram bola, Deus abençoe numa outra oportunidade, no dia a dia, vai vir. Então, acho que o resumão é você estar cheio de Cristo, que nenhuma proposta, que nenhum lugar vai te atrair, vai ser maior do que aquilo que você tem. E se por um acaso a sua humanidade se sentir tentada, vaza, corre, que com o pecado a gente vaza. Sim. Né? É sobre isso. Forte. Forte. Eu acho, nesse ponto que você falou, tem um livro que eu li há, não sei, uns 3 anos atrás, que chama O Amigo de Pecadores, do Rick Wilkerson. Fica, inclusive, aqui a dica para você, é um livro fantástico. E ele fala justamente sobre isso, só que num contexto em que Jesus ele chama a Mateus. Quando ele vai chamar Mateus para ser discípulo dele, Mateus ele era um publicano e ali estava cobrando seus impostos. Ele chama, vai para a casa de Mateus e ele senta com os pecadores. E através daquilo que ele carregava, salvos, foram muitos salvos. E a Bíblia fala que os fariseus condenaram Jesus estar sentado com os pecadores. E dentro desse contexto geral, claro que a gente vai continuar daqui a pouco quando a gente voltar do intervalo, mas o sentido da pergunta era, às vezes as pessoas elas tentam desvirtuar quem nós somos, só que você já respondeu dizendo, tendo a base sólida e firme no Senhor, você vai continuar sendo luz. Pronto. E esse é o ponto principal. Quando a gente sabe quem a gente é no Senhor, a gente começa a brilhar. E essa luz, ela é contínua, né? E dentro disso, vou pedir para você cantar, então, um louvor pra gente continuar esse bate-papo depois e certamente vidas serem abençoadas em nome de Jesus. Amém, bora nessa então. Bora cantar. Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei, longe de teu pai. Nesse caminho eu engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu mas te prometo eu vou surpreender. E neste caminho eu engrandecerei o teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Se tu saíres a tua terra
tua parentela, pra quem sai do milagre, pra quem sai do providência, pra quem sai eu dou saúde e eu trago a existência tudo aquilo que não existe. Pra quem sai eu faço tudo, pra quem sai eu dou saúde, eu trago a existência. E nesse caminho eu engrandecerei o teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, eu te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do milagre, pra quem sai do providência, pra quem sai eu dou saúde e eu trago a existência tudo aquilo que não existe. Pra quem sai eu faço tudo. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do milagre, pra quem sai do providência, pra quem sai eu dou saúde e eu trago a existência tudo aquilo que não existe. Pra quem sai eu faço tudo, pra quem sai eu dou saúde, eu trago a existência. E voltamos, pessoal, para mais uma parte do nosso programa que está muito, muito, muito especial. A gente tem tido aqui um bate-papo muito edificante com a Rebeca e tem lançamento por aí, né, Rebeca? Tem muitas coisas para falar sobre esse lançamento que a gente já está sabendo. Mas e aí? Legal. Tô feliz, hein? Socorro, pelo amor de Deus, socorro. Socorro, gente, tô feliz. Tem lançamento da música Socorro, você precisa conferir. E olha, eu te prometo, nós estamos aqui no programa de jovens, eu prometo que você vai amar, porque eu saí da caixinha totalmente, né? Gente, meu Deus. Inclusive, eu lancei... Que susto! Saiu totalmente da caixinha. Saímos todo mundo da casinha. Não era da Brown, não era da Brown. Ai. É isso aí, essa é a Socorro, né? E Eu a tive frase, que aleatório do nada, Deus né? é brasileiro. Deus é brasileiro e anda do meu lado. Gente, são muitas camadas pra falar desse lançamento, assim. Eu amo demais essa música e eu quero contextualizar, tá, gente? Pra não me acharem aleatória, né? Do nada, a Rebeca, do Abraão e o que é isso, gente? O que tá acontecendo? Daqui. Que é isso? A minha intenção foi chamar a atenção. Foi chamar a atenção. Essa letra, se você reparar, ela denuncia vários pontos, assim. Eu escrevi essa música lá atrás, no período de pandemia, num período de guerras políticas, e eu comecei a observar muitas coisas que estavam acontecendo na nossa nação, e lembro que foi um clamor da madrugada. Eu literalmente me ajoelhei e comecei a pedir socorro. Falei, Deus, socorro. Eu vi amigas minhas se desviando, eu vi pessoas que eu amava morrendo, eu vi igreja abrindo mão do principal por conta de uma pessoa, de um político, colocando a sua fé em uma pessoa, ou X, Y. Eu vi aquela guerra e falei, gente, o que está acontecendo? Meu Deus, Senhor, teu amor é a única coisa que pode mudar tudo. Muda a minha nação, tem compaixão por tua graça, essa é a minha oração.
Então, e foi um período também que começou a vazar muitas notícias de corrupção, muitas notícias. Um período muito difícil que, de fato, se você não estiver enraizado em Cristo mesmo, olhando para as pessoas, você desiste, você chuta o balde mesmo. Se você colocar sua fé, sua expectativa em pessoas, já era. Sinto te dizer, porque o imutável, o único que não é Cristo. Então, essa música, de fato, nasceu como um clamor. E a minha intenção em trazê-la nessa versão de 2026 é que eu observo exatamente o mesmo cenário se repetindo e eu entendi que se eu trouxesse numa pegada mais tradicional, um clamor, talvez eu não iria conseguir tanta atenção, principalmente da nossa galera. Então eu quis trazer a brasilidade, Brasil Core. Se você assistiu, o clipe tá muito legal, foi um dos clipes mais bonitos de toda a minha carreira, de verdade. Eu tava assistindo ontem e falei, cara, ficou muito legal. Eu tenho uma produtora também, né? E quando eu vi esse resultado, eu fiquei muito feliz. Eu fiz parte da direção também do projeto, junto com o Devinho, com a Babi. A RC Group fez toda a produção e tivemos parceiros incríveis. Mas o contexto e o conceito dessa música inteira é isso. A gente trouxe a brasilidade, trouxemos a arte, a beleza da arte, a beleza dessa musicalidade que tem elementos do samba, do funk, a brasilidade mesmo, num período de Copa. Enfim, eu tinha dúvida se tinha alguma as coisa pessoas interpretaram que, cara, o que é? Só Socorro, eu falei, ótimo, olhem pra mim, tiveram atenção, então beleza, olha a denúncia que tem nessa letra. E assim nasceu a Socorro. No final das contas, a Socorro nasceu pra te incentivar a clamar junto comigo por uma intervenção divina em relação à nossa nação, ao nosso mundo, em relação a tudo. Então é um jeito de unir a gente pra orar. Então, é muito legal. Acho que a arte tem muito desse poder, né? De conectar as pessoas, igual a gente vê muito por aí, pessoas que às vezes nem servem a Cristo, às vezes talvez nem acreditam, mas quando ouvem uma música ali, se conecta de uma forma e até pode vir a conhecer a Cristo, né? Então, eu acho que a gente pode usar muito da arte para esse favor, para levar a Cristo, chamar a atenção, para denunciar problemas, né? Porque tem esse poder mesmo. Isso, e a música tem esse poder. Às vezes a gente deixa numa caixinha só. A música tem que ser de adoração. A música tem que ser... Gente, todas as coisas foram criadas para adorar o Senhor Jesus. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo saiu da mente de Cristo. E eu sempre falo, no início de todas as nossas produções, todo o meu trabalho além da música, né? Tudo que eu vou fazer, quando a gente tem reunião de time, lá na minha empresa, enfim, no escritório, eu sempre conscientizo a galera falando, galera, nós servimos ao ser mais criativo do mundo. Ele criou o universo. Deus não repetiu uma cor. Deus fez. Meu Deus, ele é o dono da criatividade. Cristo fundou o mundo do zero. Deus é todo poderoso. Então, eu sempre trago esse elemento. Quando eu quero fazer qualquer coisa, eu sempre oro, Espírito Santo, conduz aqui, porque o Senhor é um Deus criativo. Deus é um Deus criativo. Então, que nós, quanto cristãos, quanto jovens, quanto servos do Senhor, que a gente saia de uma caixinha onde só isso aqui é de Deus. E, pelo contrário, que a gente venha ocupar todas as esferas possíveis, levando Deus. Porque tudo veio dele, tudo é pra ele. E tá numa moda de, tipo, das pessoas virem pegar as coisas pro diabo, né? Tipo, não, isso aqui cara, é do diabo. Aqui, não é dono de nada, cara. Eu não fico dando essa pauta pra ele, não. Não dá, não. Não dou essa plataforma, não. Tudo veio do meu Senhor e a gente devolve pra ele. E eu acho que tendo... a letra, a gente tem que ter cuidado, né, com a ambiguidade, com isso aqui, é óbvio, mas é muito claro, não tem dúvidas, é só você dar play, você vai ouvir, de fato. Querem me convencer que eu não preciso de Jesus, que não existe o errado, não existe o pecado, tudo está justificado, valor já não tem mais. Cara, eu tô de fato denunciando. Então não é um ritmo que vai ditar se aquilo é de Deus ou não é, tudo é do Senhor. O homem que deturpou, a gente que deturpou, a nossa intenção que deturpa as coisas, mas a nossa missão quanto servos do Senhor é trazer tudo para a glória dele. Então, a minha intenção quanto artista, por fazer arte, eu sou adoradora, mas eu faço arte, é usar a arte, a música, o clipe, o vídeo, tudo que tiver ao meu alcance, usar para a glória de Deus, usar para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, é uma música que quando eu escrevi, eu pensei, cara, esse ritmo um jogador pode gostar, pode postar no negócio. O cara posta pela batida, porque achou bonito, quando foi ver, eu denunciando que não existe mais pecado. Então, você tá entendendo? Sim. Então, foi nesse contexto que a Socorro literalmente nasceu. usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábios. É isso aí. E eu acho que, assim, é justamente isso que a gente precisa fazer. No sentido de que Deus te deu um talento. E essa multiplicação de talento passa muito sobre a criatividade que o próprio Espírito Santo está te dando. Uau. E através disso, não é só
a denúncia, claro que eu vou colocar entre muitas aspas, né? Não é só a denúncia, mas é como você está denunciando. Porque você está denunciando com coisas que todo brasileiro teoricamente ama. É verdade, que é samba, é o funk, é o ritmo, essa questão bem brasileira, característica do brasileiro em si, dessa alegria de falar da música alegre. Então, você está usando a palavra dentro de um ritmo onde todo mundo já tem uma familiaridade, exato, né? tipo, uma questão tipo, já é meio que uma dança, meio que uma alegria, uma ginga muito nossa, para falar da palavra de Deus. Então, eu entendo que há sim a denúncia, há sim o toque, há sim, sabe, essa chamada de atenção, mas há também uma reflexão. Por que que a gente não pode usar o que é nosso para vivenciar aquilo que Deus está querendo falar para a nação, sabe? Isso. E sem sincretismo. Eu usei elementos que são nossos e acabou, entendeu? Não deixei na dúvida de, será isso faz referência a um terreiro? Não tem ambiguidade. São elementos brasileiros, é a palavra e pronto. A palavra de Deus é clara. E ela se renova, né? E ela se renova e pronto. Então, engraçado que a gente usou elementos. Quando eu fui fazer a campanha, a gente gravando a campanha de sustentação, fui na feira, comendo pastel. Aí os feirantes todos, tipo assim, E aí? que é isso? A Eu falei, cadeira de socorro. Ele, socorro, que o preço tá caro? Eu falei, também. Vamos Podia clamar ser por de tudo. graça. Aí, tipo assim, foi um elemento. Cheguei lá com a blusa do Brasil, e eu sou bem brasileira mesmo, né? Meu cabelo chama muita atenção e tal. Todo mundo, uau, o que é isso? E já foi. Eu vou ver se eu acho, vou postar esses dias. Mas eu fui com o feirante, falei, meu parceiro, faz isso aqui. Eu acho que eu pedi um brócolis, sei lá, qualquer coisa que tinha lá, eu nem como, mas eu tava lá, falei, eu quero, me dá isso aqui, parceiro, faz isso aqui. Aí ele, que não sei o que você tá fazendo? Eu falei, vim gravar uma música. Qual que é o nome? Socorro. Aí ele, socorro? É o quê? Aí ele jogou essa piadinha do preço, né? Eu falei, também, cara, o preço tá pegando aqui, mas deixa eu te falar. Você já reparou que tá tudo tão difícil? No final das contas, meu brother, a gente só pode clamar a Jesus mesmo. Existe um cara, e eu falando na linguagem dele ali, ó. Sim. Se eu tivesse, arrependa-se, senão você vai pro inferno. Não, eu usei elementos dele, usei o preço das coisas para chamar a atenção e apresentei Cristo lá no diálogo. Sim. Falei, olha, eu fiz uma oração em forma de música e ao mesmo tempo você consegue até dançar, cara. Você pode dançar e a gente clamar juntos. Eu falei, no final das contas, quando o calo aperta, quando a sua banquinha não tá vendendo, quanto não sei o quê. Aí o Espírito Santo foi me dando palavras, mas enfim. Então, e saber o lugar, a hora, como, né? É claro que não vai ser uma música que eu vou vir no culto de domingo aqui na Graça cantar, não é. Mas é como eu estou te falando, usar os meus dons e talentos para multiplicar, impactar de todas as formas que puder. Então eu tenho canções sim para você ouvir no seu quarto chorando, se derramando. Eu tenho canções sim que eu escrevi no momento de arrependimento. A Dependente, por exemplo, nasceu nesse contexto, no mesmo período, só que de uma outra visão. Ao invés dessa visão de, meu Deus, me ajuda a ficar de pé e estou denunciando o que eu estou vendo, também escrevi num outro contexto de eu caí, me ajuda, para você se identificar de todas as formas. Não, eu não sou um super-herói, então Cristo está ali para todos. Você que errou e quer voltar, Ele está ali para te abraçar. Você que não caiu, está lutando para que não caia, Ele está ali para te sustentar. Então, você que está com dor, você que está doente, Cristo, Ele é tudo. Então, tudo vem dEle, todos os ritmos vêm dEle. O que eu puder fazer para expandir essa mensagem, apresentar o meu Jesus com a minha voz, com o meu canto, com a minha produtora, com a minha agência, com tudo que diz respeito a mim, é isso que eu vou fazer. E eu estou muito feliz com esse lançamento de Socorro Remix, versão 2.0. Teve algum receio por causa do ritmo, não? Cara, por incrível que pareça, não. Que bom. Eu tô muito feliz, porque eu sou assembleiana, raiz, né? Nunca fui de outro ministério. Assembleiana, raizona. Sou missionária da Assembleia de Deus, tá? Legal. De calça rasgada, mas sou. E aí, gente, eu fiquei com receio, né? Falei, claro, óbvio, a gente tem que fazer isso, mas eu não posso escandalizar meus irmãos também, né? Tem que ter... Como que eu vou fazer isso aqui, meu Deus, me ajuda? Eu fiquei, sim, com um pouco de receio. Mas as mensagens, os comentários que eu tenho recebido é, meu Deus, eu quero mais! Tipo assim, transição de carreira. Eu falei, não, gente, peraí, pelo amor de Deus, também não é assim, né? Transição
Calma aí, galera, calma aí. Peraí. MC Rebeca. Muito bom. Mas eu fiquei muito feliz, MC Rebeca do nada, né? Nossa, cara. MC Rebeca foi a ministra de Cristo Rebeca. É, exatamente, MC Ministra de Cristo, exatamente. Muito Viu? bom. Pastor sabe, né? E eu acho que também o contexto que a gente tá, né? Copa do Mundo. É. E, por exemplo, eu tenho visto muita galera se juntar pra voltar a pintar a rua, colocar Olha isso. bandeira, Nossa, essas coisas. Fazia muito isso com criança, meu e amigo. tipo, Saudade, né? Pintava Nossa. unha de amarelo. Isso eu não fazia, não, tô brincando. Mano, eu pintava unha das minhas cachorrinhas, você acredita? Eu tinha um poodle branquinho, eu pintava unha de amarelo, verde, assim. Mas eu acho que, tipo, é muito bom o povo receber dessa forma, porque a gente tá num clima já, né, muito brasileiro. Então, tipo, sempre que tem Copa, a gente... Vamos, meu Brasil, vamos ganhar de novo, sabe? Antigamente era muito mais, era a rua, tipo, colocava aquelas bandeirinhas A gente torcia, nos né? postes. Tá doido. Era muito legal, eu participava das pinturas. Torcer pro Brasil era quase uma religião, tá doido? Sim, Nossa. desenhava a Patriota. bandeira no chão, Sim. ficava Nossa. retocando durante a Copa inteira, Não, não era podia muito zoar. legal. Cara, saudades, viu? Saudades. Saudade demais. Aí eu acho que, tipo, todo esse contexto, né, e tantos elementos brasileiros, assim, trouxe uma boa recepção. E traz até verdade. esperança de Jesus socorro nos ajude nessa Copa. Exatamente. Mas que bom Legal. que... Vocês gostaram da Sim. música? Que bom, que bom. Agora eu não consigo mais desver, é MC Rebeca, pra MC sempre. Rebeca, ministra de Cristo. Aleluia. Muito bom, muito bom. Assim, claro que é o primeiro lançamento nesse, vou dizer assim, essa roupagem, que esse é o remix 2.0, né? Tipo assim, com funk, não sei o Sim. que Eu sempre fui um pouco fora da caixinha. No meu primeiro CD, inclusive isso era um desafio dentro de gravador e tal, que eles queriam sempre colocar numa caixa. Tipo assim, você é o quê? Cantora pentecostal? Ai, já. Você é cantora de black music? Você é cantora... E eu ficava, sou cantora, cara. Eu gosto de todos e tal. Sim. Mas eu lembro, só um parênteses antes de você Claro, fazer essa claro. pergunta, que o meu primeiro CD, em 2015... Gente, depois coloca a Rebeca... Cara, que engraçado. Rebeca Carvalho, Creio em Ti. Gente, o meu álbum, ele tem música eletrônica. Ele tem um pentecostal, tipo assim, do reteté, assim, ó. Ele tem todos os Sai ritmos girando. possíveis num álbum só. Então tem música de chorar, aí tem música com coral, tem música do reteté demais. pentecostal. Então, tipo assim, eu sempre tive esse anseio, eu sempre gostei mesmo da arte pra exaltar Cristo. Eu sempre quis sair da caixinha mesmo. É óbvio que eu tenho as minhas preferidas pra ministrar, né? Mas em relação à música, que, tipo assim, às vezes a gente fica... Tô lavando louça, gente, não quero chorar agora, né? Às vezes vou lavar o carro ali e tal. Enfim, eu sempre tive essa consciência artística aguçada. É justamente isso que eu queria perguntar, trazer aqui. Já que você está trazendo essa nova roupagem, essa nova ideia, né, para dentro dessa nova fase da sua vida também, através de tudo aquilo que você carrega, de todas as inspirações que você tem, de todas as composições que Deus está dando para você, a gente pode esperar também algo novo nesse sentido, uma continuação, talvez? Talvez, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque como é uma coisa que tá bem fresca e eu gostei muito de fazer, eu acho que com certeza dá pra esperar, sim. Mas também, a Rebeca é uma caixinha de surpresas. Pode ser que também, do nada, amanhã eu volte com um álbum de... Adoração. Tem uma coisa que... Não sei se eu... Gente, eu tô sem assessoria hoje aqui, nem sei se eu posso falar. Pode falar? Vou pode. falar. Isso. Por exemplo, um dos projetos que eu tenho pra esse ano são resgatar canções da harpa, por exemplo. Legal, legal. Então, e do nada, lança um funk e amanhã músicas da harpa cristã. Mas, tipo, nas questões das músicas da harpa, vai manter o mesmo padrão ou você vai dar uma roupagem Aí a diferente? gente deixa aí aberto. Aí é muito Fica aqui a spoiler. surpresa. Aí foi demais, né? Senão eu vou perder meu emprego. Eu vou ser demitida da minha própria empresa. Aí não dá. Mas é isso, eu acho que não perder a raiz, não perder quem você é, não perder o conceito que é Cristo, entendeu? Então, é expandir a mensagem, sem dualidade, sem deixar dúvidas, sem deixar pontas soltas, trazendo elementos, trazendo pra glória de Deus, trazendo um cenário bonito, um emoji legal, mas a essência é a mesma, entendeu? É Cristo. Sim. Então, e eu gosto muito também, eu tenho um privilégio, de novo, a minha palavra da vida, né? Que eu ministro muito para mulheres, eu ministro em muitas conferências para mulheres, que um dos meus públicos preferidos, inclusive, eu amo ministrar para mulher, mas eu ministro muito para jovem, para adolescente, e ministro muito para a igreja no total. Então, e eu sempre fiz essa oração, eu falava, Senhor, não me deixe ser, como é a palavra, gente, que eu posso usar? Nichada ali, a Rebeca é isso daqui, não, a Rebeca é ministra de Cristo.
É pra falar pra jovem? Bora. Pra falar pra... Bora. Então, eu tento fazer isso com a minha música também. Trazer... Não te colocar nem de uma caixa ou de um padrão. Um rótulo, isso. Eu não me rotular. É uma cantora pentecostal. É uma cantora cheia do Espírito Santo e amém. Pronto, é cantora. Então, se for pra gente cantar black music, a gente tenta. Se colocar aqui, eu vou tentar. Bora, vamos falar de Jesus cantando e é isso. Rebeca, e aproveitando aí que você falou de comunicar a todos, aos jovens, às mulheres, às crianças, esse programa é muito especial também porque ele vai ir pro Dia das Mães, ele está no Dia das Mães. Vou chorar. E eu queria que você comunicasse agora para sua mãe. Que é uma rede de apoio. Olha aquela câmera. Você falou Vai fazer isso aqui. comigo agora. Você comentou do Brincadeira. privilégio. Eu gosto muito, assim, de falar também sobre os meus pais, porque eu vejo muita intencionalidade Eu tô de chorando. Deus. Ai, ai. Eu vejo muita intencionalidade de Deus na família que Ele nos insere, né? Então, se hoje nós estamos aqui, é pela família que o Senhor nos deu, é pela criação que Ele... a sabedoria, na verdade, né? Que Ele deu aos nossos pais para uma criação sólida, uma criação na presença de Deus. Nossos pais que com tanto cuidado ensinaram o pequenino ao caminho que se deve andar. E hoje até hoje nós estamos aqui. Então, queria que você deixasse uma mensagem para sua Eu mãe. choro falar da minha mãe. Pode olhar na 3 aqui, chorar ao Não, vivo não, pra não, ela. não. Ela fica feliz da vida. Eu tô querendo chorar porque a minha mãe é minha melhor amiga. A minha mãe é minha sócia, ela é minha melhor amiga, minha mãe é minha assessora, ela que cuida de todos os meus negócios. E nós estamos 24 horas juntas, sempre. E hoje ela não tá aqui porque ela foi ficar com a mãezinha dela, que tá um pouco dodói. Ó, um beijo, vovó, fique bem em nome de Jesus. Mas, mãe, eu te amo, a senhora é o amor da minha vida. E em todas as minhas ministrações eu olho pra minha mãe e já profetizo para as outras mulheres. Eu falo, olha, eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser a melhor amiga da sua filha. Porque é um privilégio muito grande que eu tenho de ter dentro da minha mãe a mulher sábia que edifica, que ganhou a sua casa para Jesus. Minha mãe que converteu meu pai, minha mãe que, enfim, que é a coluna da nossa família. Minha mãe é um testemunho vivo e eu tenho certeza que Provérbios 31 foi inspirado na senhora, eu tenho certeza. Eu te amo, mamãe. Muito obrigada por ser minha amiga, por ser minha intercessora, por ser essa mulher de fé que não desiste nunca, por ser a minha maior inspiração. Muito obrigada por ter me feito uma mulher tão forte, uma mulher que tem sido incansável, porque eu me inspiro na senhora. A senhora é a minha razão. A senhora é tudo pra mim. Te amo demais, mamãe. Que lindo. Agora a gente vai chorar junto. Eu nem quis aprofundar nesse meu choro. Deixa pra lá. Vamos só assim. E o nome genérico. da sua mãe? Luzia. Então, fica aqui nosso abraço pra Luzia dona Luzia. Carvalho. Beijo, dona Luzia. Beijo, linda. Beijo pra dona Edna também, minha mãe. maravilhosa, te Já amo. aproveitar que é Feliz dia das mães, né? Dona Sandra, dona Ana, Deus sogra, abençoe. mãe, fala todo mundo, né? Grande abraço Te pra amo, todos mamãe. vocês. E, E a gente bom, vai ter que encerrar. exatamente. Passou muito rápido. Infelizmente, Mas foi muito tá? legal, né? Foi, opa, muito demais. bom. Então eu quero dedicar essa última música, eu vou cantar de novo. Claro. Sim, quero dedicar essa última música a todas as mamães, a todos os jovens que estão nos ouvindo, porque essa música se chama Você Viverá. Então, nós temos a promessa do Senhor, nós falamos de várias aqui, e muitas vezes a gente não vive por alguma coisa, talvez por nossa culpa mesmo, porque nos afastamos e distanciamos. Mas eu quero cantar já concordando e profetizando que todos nós vamos viver todas as promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém. E vocês também, meus amigos. Amém. Obrigada por me Amém. receber, viu? Nós que agradeço agradecemos. pela visita. Muito obrigada Foi por ter lindo, vindo. foi muito lindo. bom. Contem sempre comigo. Meu abraço pra vocês, esse programa. E bora cantar. Você Vamos viverá. encerrar da melhor forma. São tantas promessas. Sei que o seu coração ansioso tem pressa, mas eu sinto te dizer que o tempo de Deus não é o seu. Não precisa acelerar, deixa Deus cuidar. Há um tempo pra plantar, um tempo pra chorar, um tempo pra clamar, mas também um tempo pra curar, um tempo pra colher, um tempo pra viver. Todas as promessas do Senhor têm um tempo certo pra acontecer. Você
viver cada palavra escrita. A sua casa vai testemunhar. E você viverá. Nenhuma palavra de Deus se perderá. Milagre só se vive, não se explica. O que Deus tem reservado pra você, ninguém ao seu redor poderá entender. Um tempo pra plantar, um tempo pra chorar, um tempo pra clamar, mas também um tempo pra curar, um tempo pra colher, um tempo pra viver. Todas as promessas do Senhor tem um tempo certo pra acontecer, e vai acontecer em nome de Jesus. E você viverá o que Deus falou pra sua vida, e vai viver cada palavra escrita. A sua casa vai testemunhar. E você viverá. Nenhuma palavra de Deus se perderá. Milagre só se vive, não se explica. O que Deus tem reservado pra você, ninguém ao seu redor poderá entender. Seu testemunho a muitos vai impactar, e todos vão saber que Deus é contigo, e todos vão saber que Deus é contigo. Seu testemunho a muitos vai impactar, e todos vão saber que Deus é contigo, e todos vão saber que Deus é contigo. E você viverá o que Deus falou pra sua vida, e vai viver cada palavra escrita. A sua casa vai testemunhar. E você viverá. Nenhuma palavra de Deus se perderá. Milagre só se vive, não se explica. O que Deus tem reservado pra você, ninguém ao seu redor poderá entender.